Objetivamente, professor Wagner, na sua excelente palestra, eu pensei aqui algumas pérolas. Futebol muito técnico, muita força, muita mensuração de resultado nos treinamentos, corrida, explosão, uma equipe técnica grandiosa em todos os clubes, principalmente nos grandes, fazendo todo esse estudo. Eu pergunto ao senhor, o grande mito, o grande atleta, o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento Pelé, aquele Pelé daquela época, desenvolveria o mesmo futebol hoje, aqui no mundo, né? Eu sou suspeito para falar do Pelé, porque eu acho que era um extraterrestre, era um cara fora de série. Eu acredito que naquela época, eu estou falando de 50 anos atrás, ele tinha a força, a explosão, a velocidade, os recursos técnicos, eu nem vou citar, eu estou dizendo em parâmetros físicos, eu acho que impulsão, força, velocidade, inteligência espacial, facilidade de finalizar com os dois pés, cabeceava bem, eu vejo que ele era praticamente perfeito. Então, na minha visão, o Pelé com 1.281 gols, hoje ele fazia acho que ele faria muito mais. Eu acredito que ele era fora de série. Eu sou fã dele, apesar de não ter visto jogar, porque eu não, quando jovem eu vi alguns. Quando morava no Japão, eu fiquei sabendo, né, que tinha à venda os DVD, naquela época era VHS, era fita cassete. E eu comprei os últimos 3 anos, os últimos 3 anos dele no Cosmos de Nova York. E depois eu fui jogar com o Oscar lá no Japão, e o Oscar contava que ele presenciou, junto com o Carlos Alberto Torres e o Beckenbauer, jogando junto com o Pelé, lá nos Estados Unidos, no Cosmos de Nova York. Então, eu acho que ainda hoje ele faria todo o sucesso que fez. Ótimo, obrigado. Só contribuindo. Sim. Só contribuindo com a resposta do Wagner, ele sim jogaria hoje, porque um estudo, até mesmo pelo Sandro Orlandelli, que hoje é scout do Manchester, né? Eu não sei se foi no Manchester ou no Arsenal, o Pelé é estudado por 30 profissionais, foi estudado. E todas as valências que ele tem, né, que ele tinha e tem, com certeza confirmaria que ele conseguiria jogar hoje em alto nível também, e com certeza seria o Pelé. Então, é uma dádiva de Deus, e com certeza isso aí, por estudo, foi comprovado que ele teria sucesso também nos dias de hoje. Obrigado, professores. Professor Barbieri, me parece que o senhor é o mais novo dos três, o Humberto é ele, né? Então tá. O senhor foi jogador de futebol também? Não, eu tentei jogar na base, né? Mas não consegui profissionalmente. Ótimo, para a minha pergunta. Um jovem treinador, treinando grandes clubes do futebol brasileiro, como é o relacionamento, dentro também da palestra sua aqui, de um jovem treinador com uma grande figura, um grande atleta que está no seu clube ou que venha a jogar no clube que você está treinando? Pergunto isso me lembrando de uma célebre frase, célebre entre aspas, né, do grande atleta, jogador Romário, que uma vez dirigiu-se a um treinador do Flamengo que estava cobrando a presença dele, assim como os demais atletas, e vocês três colocaram que a disciplina é fundamental, e ele saiu-se com a seguinte frase: entrou no ônibus agora e já quer sentar na janela. Como é o relacionamento com um atleta desse? Como é o tratamento de um jovem treinador com um atleta dessa magnitude? Como deve ser? Olha, para mim, na verdade, esse é o primeiro elenco que eu acho que eu não tenho nenhum jogador que é mais velho que eu. Porque até então, até no Flamengo recentemente, tinha o Juan, né? E o Juan era mais experiente. No Guarani tinha o Fumagalli. Enfim, já dirigiu o Fabiano Heller, entre outros. Sempre tive jogadores mais experientes.
A relação sempre foi natural, acho que nunca envolveu um grande esforço. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Eu acho que o jogador, independente da idade, né, ele percebendo que você tem conteúdo, que as informações que você está passando vão ajudar ele dentro de campo, que elas fazem sentido, que você tem domínio do que você está fazendo e, principalmente, ele tendo a confiança de que o que você está fazendo vai fazer com que a equipe melhore, se desenvolva e evolua, aí a relação anda de forma natural, anda de forma tranquila. A questão dos privilégios, ela pode até existir, e eu acho que não tem relação com a idade, né? Muitas vezes um jogador até mais jovem entende que deva ter privilégio, porque tem determinado destaque, isso ou aquilo. Uma coisa que a gente acabou não abordando, você tem um conflito de gerações, né? E esse é um problema difícil, vamos dizer assim, de lidar, né? Porque muitas vezes as diferentes gerações têm maneiras diferentes de se comportar e acabam tendo até valores diferentes. Então esse é um problema que eu acho que os treinadores de hoje em dia têm tido que ter muita paciência e muito jogo de cintura para lidar, porque muitas vezes os jogadores mais experientes e mais velhos esperam um tipo de comportamento dos mais novos, e os mais novos, por terem crescido com outros valores e vindo de outra geração, têm dificuldade de entregar aquilo que se espera. Então eu acho que é a sabedoria do treinador ali no dia a dia, mais uma vez, para mostrar que tem conteúdo, que tem domínio do que está fazendo e, principalmente, que está fazendo com que todos evoluam. Muito obrigado. Professor Humberto Luz, o senhor tem muito pouco tempo que deixou o campo como jogador. Passou a treinador. Fala-se no mundo do futebol e até no mundo corporativo, você passou para o lado de lá. Existe uma dificuldade de o treinador que há pouco tempo saiu do campo como jogador, ou é uma facilidade esse quesito? Olha, no meu caso, eu vejo como um facilitador. É claro que isso não é o ponto de partida e o primordial. Tem que capacitar, tem que buscar conhecimento. Como você bem frisou, é o segundo ano meu como treinador profissional, estou iniciando o segundo ano. Mas a vivência que eu tive como atleta e esse período de base, de auxiliar profissionais, como você bem falou, gabaritado, isso me ajudou muito. Eu pude extrair de cada profissional as suas virtudes, então isso contribuiu muito. Então a gente procura, é claro que, como o Maurício falou, é o conteúdo que hoje o atleta espera, então você tem que ter convicção naquilo que você está passando, na ideia de que você acredita, e fazer com que eles também, o atleta, o que acontece? Ele espera de você um direcionamento, e quando você mostra que aquele caminho vai ser facilitado para ele, ele vai ter melhor ganho, ele passa a acreditar mais em você. Então, essa é a função do treinador, ser um facilitador, mas mostrar também e estar preparado para aqueles conflitos, que hoje o atleta ele questiona bastante, ele espera esse conteúdo. E como o Maurício falou, atletas mais experientes têm uma vivência. Hoje, eu acredito muito que o futebol ele também é um reflexo da sociedade. Você conversando com outros segmentos, profissionais de outros segmentos, empresários, líderes de instituições grandes, eles também veem a dificuldade de formar líderes, de chegar líderes nesse mercado, de pessoas totalmente proativas, que têm decisões ali para contribuir, e isso eu tenho enfrentado, e quando eu converso com profissionais também, outros treinadores, eles têm tido essas dificuldades também, muito em função dessa idade. Os atletas mais experientes, ele tem esse poder de definição, de decisão, até de te ajudar em algumas situações. Os mais jovens, por ser formado e ter convivido em uma outra situação, eles estão um pouco aquém nesse aspecto aí de decisão, mas tem outros valores muito importantes que acaba agregando que você consiga aí os objetivos e as metas que você tem durante o ano.